Olá, queridos e queridas. Eu sou Rubens Teixeira, estou aqui no nosso quadro O Reencontro e o Sucesso. E eu tenho aqui hoje a honra de receber uma pessoa que fez total diferença na minha vida para que eu atingisse o êxito, que é o Paulo Teixeira, meu irmão mais velho. Quem conhece a minha história sabe que o Paulo foi a pessoa que pagou os meus estudos, mas não é só ter pago os meus estudos. Na verdade, eu fiz prova para sargento da aeronáutica no ano que ele se formou sargento do Exército. Eu acertei, das 40 questões de Química e Física, eu acertei só 4. E das 4 que eu acertei foi no chute, eu não sabia qualquer uma delas que eu fui verificar. Fiz o bolsão para estudar num curso de alta qualidade que ele deixou eu escolher e tirei 0% de bolsa. Chegando no curso, eu fui chamado de semi-idiota, ou seja, desencorajado a estudar. E o Paulo teve a coragem de investir nos meus estudos, mesmo eu não sendo promissor. Então, o que acontece? Ele deve ter alguma coisa a dizer. O pessoal que não conhece a história, depois disso eu passei na Academia Militar das Agulhas Negras, me formei oficial do Exército, fiz curso em Engenharia Civil no IME também, mestrado em Engenharia Nuclear, fiz Direito na UFRJ, doutorado em Economia, minha tese de doutorado foi premiada, monografia de Direito foi premiada, enfim. Depois eu tive uma trajetória de êxito, graças a Deus. Mas teve uma pessoa que no início, depois de ter sido ajudado pelos meus pais, fez diferença na minha vida. Então, Paulo, por que você resolveu investir em alguém que não era promissor, aos olhos de muita gente, que você sabe que as pessoas não acreditavam tanto em mim? Bom dia. Eu vi a necessidade e a responsabilidade sobre os meus ombros em ajudar, em poder ajudar alguém, e esta pessoa estava ali no mundo, estava estudando, se esforçando, e eu sabia que se eu não abrisse ali aquela oportunidade e oferecesse para aquela pessoa a grande oportunidade que estava na frente dela, eu poderia sofrer até angústia, ficar sofrendo ali, chorando. Poxa, o tempo está passando, não estou vendo meu irmão entrando pela mesma porta que eu entrei. Então eu senti sobre meus ombros a grande responsabilidade. O meu pai recebia menos de 2 salários mínimos, nosso pai, né? E quando eu passei ali para ser sargento do Exército, eu recebia mais do que o nosso pai. E eu olhei para trás, tinha 5 filhos, ele ainda tinha uma escadinha lá de 5 filhos, a casa precisando de fazer obras, vala correndo no meio do quintal, e era uma pobreza muito grande. Então eu falei, eu tenho que ajudar o meu pai, eu tenho que ajudar o meu irmão. E ali, graças a Deus, eu ouvi a voz de Deus que falou no meu coração, eu tive esse sentimento, não amei mais o dinheiro, mas preferi amar a responsabilidade, o desejo de querer ajudar alguém, e por esta razão, Deus me orientou e eu paguei aquele curso, que graças a Deus foi um curso caro, mas não me arrependo em nada. Eu não tinha uma bicicleta. Não tinha uma bicicleta, como sargento do Exército, não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, não tinha sequer dinheiro para ficar comprando roupa nova para andar. Meus colegas até ficavam brincando comigo, né? Poxa, você não tem uma roupa nova, você fica usando essas roupas assim, você não tem um carro, não tem uma moto, mas eles não sabiam que Deus estava me orientando para poder ajudar uma família. E você foi ajudado certamente por orientação de Deus. E eu fico muito grato a Deus, não méritos para mim, mas porque Ele enxerga todas as coisas e Ele estava vendo o futuro e me usando para isso. O Paulo ele não pagou só os meus estudos, pagou dos outros irmãos também. E a casa nossa, que era um barraco, bueiro do lado de fora, sem teto, sem chuveiro, vala negra, ele reformou a nossa casa também. Tá ótimo, Paulo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é citado aqui na minha biografia, no livro do Monturo de Eusébio Vencedor, logicamente. Você é citado no livro 25 Leis Bíblicas de Sucesso, um dos livros mais vendidos no Brasil, um best-seller, esteve na lista da Veja de mais vendido do ano passado, ainda um dos mais vendidos, lançado no Brasil e no exterior. Escrevi em parceria com o William Douglas em várias reportagens. Como é que você se sente quando você é citado? Porque quem cita você sou eu e eu acho que eu tenho que citar. Qual a sensação que você tem de resultado? A sensação que eu tenho é de uma pessoa que conseguiu galgar o sucesso, subiu as escadas e olhou para trás e olha para trás e não esquece de alguém que o ajudou. Não que eu esteja cobrando isso ou que eu esteja ali, Rubem, tem que lembrar de mim, fala de mim. Não, nunca, graças a Deus, você sabe que eu nunca toquei nesse assunto, mas chama-se reconhecimento. Isso chama-se reconhecimento
Tá E eu ótimo. sou grato a Deus até por esse reconhecimento seu, né? O Paulo realmente não conta para ninguém. Quem conta isso para todo mundo sou eu, no Brasil, no exterior, ele não fala, ele só fala quando ele é provocado. Agora, por que eu estou falando isso? É porque, na verdade, você não ajudou só a mim, você ajudou um monte de pessoas que já se formaram aí ao longo dessas últimas décadas, já lecionou na Amazônia, fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, leciona em pré-vestibular comunitário para pessoas carentes no Rio de Janeiro. O que você teria a dizer para as pessoas carentes, para as famílias carentes, em que seus filhos, se não tiverem um nível educacional adequado, a tendência é que eles continuem sendo pobres no futuro, sem oportunidades? O que você teria a dizer para eles? Porque o foco que eu quero dar aqui hoje é exatamente para que as pessoas, os brasileiros pobres, os brasileiros sem perspectiva, num país tão desigual que temos, o que você diria para eles, para que eles lutem, para que mudem a história da família deles? Posso citar aqui o exemplo do nosso pai. Um homem pobre, recebia menos de 2 salários mínimos, uma família com 6 filhos, todos pobres, sem perspectiva alguma. Mas ele acreditou na educação. Meu pai, nosso pai, pegava as revistas velhas que eram jogadas fora dos escritórios, lá onde ele trabalhava, onde ele era um ascensorista, e ali ele levava aquelas revistas, às vezes, com mais de um ano de publicada, ele levava para casa e falava: meus filhos, leia essas revistas. Por quê? Porque nela você adquirirá o conhecimento, vai saber o que está acontecendo no mundo. E nós líamos as revistas, e naquela época, todas as vezes que tinha pesquisa escolar, a gente sempre tirava boas notas no colégio por causa das revistas que nós líamos. E nós conhecíamos tanto a história envolvendo a questão no Brasil como no exterior. Conhecíamos pessoas ligadas, por exemplo, à questão da Guerra Fria, pessoas ligadas à política nacional. Por quê? Porque nós líamos aquelas revistas de capa a capa. Então, eu entendo que os pais, mesmo sem condições de pagar um curso, de colocar os seus filhos no colégio particular, no colégio bom, invistam na questão educacional do seu filho, porque o conhecimento ninguém vai tirar do seu filho. Então, o pobre, ele tem a oportunidade. Existem muitos gênios pobres, o que falta é a questão da oportunidade. Então, o pai que é pobre, que não tem condições de dar um bom estudo para o seu filho, invista no conhecimento, incentive o seu filho a ler, incentive o seu filho a pesquisar, incentive o seu filho a correr atrás do conhecimento, porque certamente será de grande valia, não só para o seu filho, não só para os filhos deles, como para eles mesmo no futuro, que vão colher aquilo que eles vão plantar agora. Então você, que é leitor dos meus artigos, está aqui um dos personagens que costumam pautar muita coisa para eu escrever. Eu dei entrevista recentemente para a BBC de Londres, foi a primeira entrevista, inclusive, que eu dei em inglês. Foi ele que me indicou, através dos conhecimentos dele, é uma pessoa muito antenada. Paulo, você tem 30 segundos para dar uma palavra de motivação aos brasileiros de qualquer religião, pessoa de qualquer origem, acerca da educação no Brasil, que você pretende, o que você gostaria que acontecesse na educação no Brasil? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando deste programa Reencontro. Eu defendo que a educação no Brasil deve ser federalizada. O governo federal deve chamar para si a responsabilidade da educação, porque a partir do momento que o governo federal ele agir de forma igualitária para todos o ensino público, fundamental e médio no Brasil, todos terão o mesmo nível educacional. Então, uma prefeitura rica e uma prefeitura que arrecada pouca, todos terão o mesmo ensino. Por quê? Porque será de responsabilidade do governo federal. Eu defendo isso, eu quero sempre bater nessa tecla, porque o governo federal precisa chamar para si a responsabilidade do ensino público, principalmente o ensino fundamental e médio. E aqueles jovens e adolescentes que, porventura, estejam, talvez, sem conseguir vislumbrar alguma coisa no futuro, saiba, a educação, se você estudar, se você correr atrás do conhecimento, se você correr atrás daquilo que você quer, você vai conseguir ser alguém na vida. Estude, não deixe de estudar. O Brasil tem jeito. A educação no Brasil tem jeito. Vamos defender a educação. Muito obrigado, Paulo Teixeira. Meu site, rubensteixeira.com.br. Qualquer pergunta, estamos lá. Muito obrigado. Até o próximo encontro.